A paz do Senhor a todos. Boa tarde. Quem aqui esteve pela manhã? E tiveram coragem de vir pela tarde ainda? Foi desanimador, não foi? Não foi desanimador? Não foi, irmã? Está ali ela dizendo. Eu não viria à tarde. Né? Amém. E quem não estava, gente? Desculpa, porque quem não estava pela manhã? Uma minoria, né? Mas não perdeu nada não, viu? Meu nome é Ronaldo, tá, gente? Eu sou casado com a Samara, sou pai da Aimee agora. Eu falei de manhã que estava muito honrado em estar aqui. Eu não estou feliz por estar aqui, estou honrado. Feliz eu estou por ter conseguido chegar aqui. Depois de tanta noite sem dormir, de prejuízo que essa menina está dando. Ô menina abençoada, viu? Mas ela vai me pagar. Eu tenho conversado muito isso com ela. Né? Quando ela crescer, o que é dela já está guardado. Tá bom? Antes da gente... Espera aí. Antes da gente começar... É porque tinha um bagulho para trazer aqui e não trouxeram. Mas é isso. O nosso tema, gente, da manhã... Né, teremos alguns pontos ainda sobre isso. Nessa tarde vamos falar sobre autismo. Mas antes disso, a gente falar sobre esse tema que é muito importante. Eu até perguntei para uma irmã aqui se ela era autista. Ela, Deus me livre, né? Então vocês vão entender o que é autismo. A irmã que é autista? Autista, TDAH, toque, tem tudo. Né? E o Espírito Santo ainda. Porque se não fosse, né? Pronto, a irmã que é autista. Quem mais aqui é autista? Só as sacolas, por favor. Aqui tinha mesinha aqui, não? Então deixa a sacola aqui, pronto, só a sacola aqui. Quem mais é autista? Ah, beleza. Água, por favor, obrigado. Deixa em cima, por favor. Eu vou jogar uns brindes aqui, aí vocês... Não confio em vocês não, já disse de manhã. Vocês são muito assim, ó. Se eu jogar, a gente vai sair da igreja. Antes da gente dar início, mas desculpa, tem a irmã que é autista, tem uma aqui que está com suspeita, né? Mas olhando assim, tá rindo demais pro meu gosto. Viu? Quem mais aqui é autista, gente? Ela aqui. Né? Tem a irmã aqui. 2 netos autistas. Tá? Ela também tem 2 filhos. Né? A Marta, minha irmã, está ali, ó, de trança e tudo. Tem um filho autista. Muito bom. A irmã também filho? Também filho? Né? Olha o tanto de mães autistas aqui, né? E vocês vão saber que tem boa parte aqui são autistas e nem sabem. Tá? Mas não é para rir não, porque isso aqui é sério. Eu não sei porque vocês riram disso. Mas, eita. Esse tempo aí é meu mesmo? Eu acho que... Antes da gente começar, eu tenho que honrar aqui algumas pessoas, tá? Eu trabalho com autismo já há vários anos, tá? Eu queria dizer só como é que foi meu contato com autismo. Eu trabalhava no Apivida, e lá você tem que atender tudo que aparecer, tá? Então, no primeiro mês no Apivida, Deus operando bastante, e de repente uma psicóloga entra chorando na sala, e ela diz assim, por favor, atende essa criança aqui, porque eu não sei como lidar com ela, tal, ele é autista, e eu não sabia o que era autismo. Muita gente sai da faculdade e não faz nem ideia do que é um autista. Tá? E eu também não sabia. E eu, como já estava criando uma fama no Apivida, aí eu, não, pode mandar esse menino aí, mandei ele entrar, pode deixar. Fui ajeitando meu jaleco, aí eu, não, deixa eu preparar aqui uns brinquedos para ele, fui separando. Aí só esperei, deixei a porta fechada, aí de repente um silêncio. Aí de repente a porta, pá! Aí começou, pá, pá, pá. Quebrando tudo, eu, vem cá, coleguinha, e ele, pá, na cara. Aí sai correndo, eu, vem cá, pega esse brinquedo aqui, ó. E ele, pá, sai de novo, quebrando tudo, quebrando. Eu olho para ele, aí eu, como um bom cristão e um bom profissional, o que é que eu fiz na hora? Sentei e chorei.
Eu sentei, chorei na mesma hora e disse, meu Deus, o que é isso aqui? Pelo amor de Deus, me dá capacidade, abençoa essa criança. Comecei a orar por essa criança, comecei a orar por mim, para eu ter entendimento. A criança, na mesma hora, parou, sentou do meu lado e colocou a mão na minha perna. Tá? Eu fico arrepiado, porque na mesma hora eu senti o quanto aquela criança estava pedindo ajuda. Tá? Não bastou recurso nem nada, sentei, orei, ele sentou do meu lado, eu ainda olhei, aí eu vou continuar orando que está dando certo. E ele continuou sentadinho com a mão na minha perna e ficou o resto da sessão todinha. Era aquela criança que veio de outra sala, não conseguiu lidar com ele, e Deus naquele mesmo momento me deu um chamado com autismo, tá? E é dessa forma que eu tenho servido a Bela Vista, tá? Tenho ministrado os cursos e eu tenho que homenagear essas pessoas aqui, tá? O Ministério Infantil, hoje da Bela Vista, ele é referência no Ceará e eu acredito no Brasil, tá? Essas duas mulheres aqui estão dando a vida pelo Ministério Infantil, que é a Meiriane e a Ednólia, tá? Palmas para elas. Cadê elas? Tá ali ela, né? Tá a Ednólia. Quando ela for saindo, vocês levantam e ficam jogando pétalas de rosas, tá? E quem quiser se curvar, pode se curvar. Aí vai ser comida de bicho, né? E tá aí a Ednólia, palmas para a Ednólia também. A Ednólia é a Meiriane. Gente, a Edna Bezerra, porque possibilita, facilita todo esse tipo de trabalho. Um aplauso para ela. Ela está certa em não vir me ver, nem perder tempo com isso, né? E a Priscila Costa, né, também, que tem trabalhado em prol da infância, adolescência e muitas outras coisas, tá? Mas a empresa que eu trabalho com autismo, né, é o CATD, trabalho lá como psicólogo. Eles quiseram honrar essas mulheres pelo esse trabalho que está sendo feito hoje. É uma coisa totalmente aleatória. É um homem no meio de muitas mulheres, falando de mulheres chamado para isso, e coloca o autismo no meio. Isso é Deus chamando um exército para alcançar essas crianças, adolescentes e adultos que estão sofrendo, porque não são compreendidos dentro da igreja. Tá? Então, eu tenho um auxiliar, que o pessoal, quando vem aqui, é chique, eles têm um auxiliar, né? Alguém pode me auxiliar, por favor, gente? Tá? Só entregar aqui o kit, né? Em nome do CATD, da Raquel, Virna e Lígia, quiseram prestigiar vocês por abrirem a oportunidade para falar sobre autismo, tá? Então tem os presentes aí bem personalizados de cada uma, tá? Para as meninas super poderosas, que assim elas são chamadas. Cada um tem o nome delas, viu? E orem por essas mulheres, tá? Meiriane, Ednólia, dão uma vida, não faz outra coisa a não ser respirar o ministério infantil. Eu até vou lançar depois um podcast para estudar a vida delas. Não sei se elas dormem, o que elas comem, porque falam de madrugada, de manhã cedo. Então, é uma coisa, né? A Edna, que é um amor, não conheço pessoalmente ainda, só ouço falar, né? E a Priscila Costa, gente, né? A Edna está aí, não? Vem já, né? Vou ter que fazer palhaçada agora enquanto ela não chega, né? Ela chegar, eu fico mais controlado. Tá? E a Priscila Costa, que eu falei de manhã, como ela humilhou os homens, né? A Priscila Costa, a gente viu aquele vídeo dela, encarando as feministas, né? A mulher com 3 metros de bucho, né? Dizendo, vem me tirar, vem me tirar, vem me tirar. Se eu falasse aquilo, as mulheres levantassem, eu saía correndo, né? Mas ela entregaria o bucho para o Frota, vem, agora vem para cima, né? Seria desse jeito, tá? Então, vamos falar agora sobre autismo. Agora, meu tempo está certo mesmo? Era para ser 1h10, está 2 horas praticamente. Pronto. Então, por que é tão importante falar de autismo para vocês? Porque são a maioria na igreja, e eu acho que são as que mandam na igreja, não é verdade? É ou não é? Tem umas tímidas, mas vocês sabem que vocês têm muita mãozinha lá, né? Tem ou não tem? Tem, não se façam de desentendida não, tá? Gente, vocês são a maioria. E outra coisa, por que é tão importante falar de autismo com mulheres? Porque geralmente a maioria são aquelas que conseguem dar ouvidos, conseguem ter uma maior sensibilidade para entender algumas causas e necessidades da igreja. Eu digo a maioria, né? Porque não é todo mundo que a gente consegue ter um diálogo, entrar na mente da pessoa e conseguir falar de adaptações dentro da igreja. Tá? Então a gente está contando aqui com a maioria. E eu sei que Deus colocou esse assunto no nosso meio justamente porque estamos precisando de um exército. Tá? Outra coisa, vocês não têm ideia de quantos autistas tem aqui no nosso meio.
Tá? Tem pessoas que estão sofrendo de ansiedade e pode ser um sintoma do autismo. Tá? Que no final vou fazer uma bateria de testes, aí a gente já vai encaminhando cada uma. Tá certo? Se der outra coisa além do autismo, a gente manda para o hospital mental. Viu? Que aí não dou conta disso não, só jejum e oração. Isso aqui não é só uma questão de inclusão, gente. É uma questão de amor por vidas. Demonstrar o amor de Cristo através da inclusão de autistas. Tá? Já falei da importância de vocês. São agentes de mudança. Nunca antes nós tivemos tanta importância dada à mulher. Não é verdade? E outra coisa, isso é preocupante, é abençoador, mas é preocupante ao mesmo tempo. Porque vocês vão ficar tentadas a ser um pouco mais do que poderia ser, como eu falei pela manhã. Tá? Tem muito poder dado à mulher, muita oportunidade, isso é muito importante. Tá? Só não pode cair no erro de achar que, como eu falei pela manhã, o papel, né, muitas mulheres se estressando por aderir ao papel do homem, né, estão usurpando o papel do homem, às vezes por necessidade em casa mesmo, às vezes o homem é mais omisso, alguém tem que fazer alguma coisa e vem a mulher. Tá? Mas fora isso, estão contando muito com as mulheres. Existem muitas campanhas. Tá? Opa, a paz do Senhor. Então, nessa noite, nós temos que pensar que o autismo, ele é uma condição muito importante para nós. Amém, amém? Eu engoli um caroço de manga. Tá? Então, nós temos que falar sobre povos não alcançados. Mas eu posso ficar à vontade? Posso? Obrigado. Gente, nós vamos falar sobre povos não alcançados. Tá certo? Ah, igualmente. Obrigado. Ai, meu core. É isso, gente. Abra aí 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, 16. Só quem trouxe Bíblia aí. Primeira Coríntios 9, vocês vão ver na Bíblia o apóstolo Paulo mostrando o que é inclusão. Para a gente entender como não é algo da cultura, não é algo da atualidade, não é algo que está sendo criado, é algo que o próprio Deus já nos chamou para fazer na sociedade. Tá? 1 Coríntios 9, vamos ler a partir do 19, tá bom? Sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos, a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Eu me fiz escravo de todos, para que eu possa ganhar o maior número de pessoas. Quando trabalho entre os judeus, vivo como judeus, a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo dessa lei, para ganhar os judeus. Assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou de fato debaixo da lei de Cristo. Quando estou entre os fracos, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Vamos repetir esse versículo. Assim eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Olha como o apóstolo Paulo já está tratando aqui nesse livro sobre a questão da inclusão. Ele enfatiza a nossa adaptação ao nosso contexto. Eu conheço é a Milka. A Milka é do presidente Vargas. A Milka está aqui? Não veio, né? A Milka. Uma senhora, gente, lá que está no curso ABA. Tá? Quando a gente fala de inclusão, a gente fala de conversar com essa cultura. Que é o quê? Que a gente ainda tem que aprender muito. A gente tem que olhar para esse mundo, ver o que dá para aproveitar nele, ver o que as pessoas estão falando e usar isso para pregar o evangelho. A Milka é uma senhora lá do presidente Vargas, tá? Era para eu ter colocado a foto dela aqui, porque eu imaginei que ela viria. Tá? A Milka deve ter quantos anos? Uns 60 e pouco? 60 e poucos anos. E a gente falando que o autista, ele ama, ele tem o hiperfoco. O que é o hiperfoco? Que eu vou já adiantar essa parte.
ele se apega a um tipo de assunto ou algum tipo de objeto e para ele aquilo é tudo. Ele só fica naquilo, não é, irmã? Tá? A grande maioria ama Pokémon. Da senhora também ama Pokémon? Gosta, né? A senhora gosta de Pokémon? Gosta aqui, ó, olha aí. Né? A irmã que gosta de Pokémon. Por quê? Porque eles amam essa categorização. Tem Pokémon de fogo, tem Pokémon planta, tem Pokémon da água, tem do gelo. Aí um solta poder de tal forma. Eles gostam muito dessa categorização. É por isso que a maioria também gosta de dinossauros. Tem réptil, tem todo estilo. Tá? E o hiperfoco é uma arma para ganhar um autista. Já adiantando, porque eu lembrei da Milka. O que eles gostam tem que ser usado para alcançar eles. E a Milka foi fantástica. A Milka é uma santa. Ela, 60 e poucos anos, queria ganhar uma adolescente. E ela tentou de toda forma e não conseguia se aproximar. Ela descobriu que essa adolescente gostava de dorama. Quem gosta de dorama, diga amém. Eita, irmão, tudo se entregando. Tem que pregar, pastor, sobre... Antigamente a gente falava de novela, né? Vou ter que falar contra os doramas. Mas dorama é bênção. Né? A Milka, 60 e poucos anos, querendo ganhar um adolescente, ela disse, eu vou assistir dorama. Olha que coisa incrível, gente. Enquanto está todo mundo aqui no Crave a Rosa, né, essas coisas aí, ela foi assistir dorama, que é novelinhas coreanas. Viu? Novelinha coreana, que é tudo coisinha de meninozinho. Não chega a ser uma malhação, não, gente. Aquela baixaria, não. Tá? Eles são bem educados, pelo menos a maioria dos doramas. Tá? Coisa que dá até para a família assistir, a maioria. Tá? E ela, querendo ganhar um adolescente, foi assistir filmes, séries coreanas. Aquele povo tudo branco, pálido, parecem mortos-vivos. Tá? E ela assistindo, aquela coisa românticazinha, foi assistir e conseguiu ter contato com aquela adolescente por causa disso. Olha a adaptação que ela fez ao contexto cultural. E tem uma coisa que nós, principalmente pentecostais, temos muito medo, é de conversar com a cultura. Tem medo de se achegar e estar entre os povos e escutar e poder pegar aquilo que faz sentido para eles e usar para pregar o evangelho. Ela usou o dorama, uma forma de se aproximar, e através do dorama começou a explicar coisas bíblicas que tem ali no meio. Um adolescente assistindo um dorama, vê uma pessoa passando mal, poxa, existe um mal dentro de mim. Ela chama a pessoa para falar sobre dorama, você entende esse mal que está dentro daquele personagem, daquela coisa pálida, branca lá? Né? Não, aquele mal ali, a Bíblia fala que é o pecado que foi gerado na humanidade. Tal. Começa a introduzir a Bíblia. Nós temos muito medo de conversar com a cultura. E é isso que o apóstolo Paulo nos fala. Ele chega até o contexto e começa a conversar, entender. E ele traz 4 coisas importantes. Ele enfatiza essa adaptação. Tá? Não é atualização da Bíblia, como já foi dito por aí. A Bíblia não precisa ser atualizada, mas ela precisa ser contextualizada. Por isso, quando a gente está falando de inclusão, nós estamos falando de contextualizar. Essa mensagem tem que ser verdadeira, mas passada de uma maneira que facilite o entendimento da outra pessoa. E o autista precisa que algo seja diferente. Por quê? Eu já estou adiantando, acho que Deus quer que fale logo. Mas me deram tempo ali que nem eu esperava. Gente, eles têm uma dificuldade, a grande maioria deles tem dificuldade com o abstrato. Que é o quê? Imaginar que existe um ser que eu não estou vendo, eu não toco, mas ele está fazendo alguma coisa aqui. É difícil até para a gente acreditar nisso. A gente que fala que somos o povo da fé, muitas vezes vive sem fé. Vivendo de fé sem fé. Não é assim? Muitas vezes é muito mais difícil para eles que têm dificuldade com coisas abstratas, de olhar, não. Para mim faz sentido aquilo que é explicado de alguma forma, ou aquilo que eu posso tocar, ver, ou que seja explicado. É por isso que eu tenho um paciente de 12 anos que ele é ateu. Ele ama a física quântica, porque a física quântica tenta explicar tudo a partir da ciência, da criação do mundo, das moléculas que formaram o ser humano e tudo isso aqui. E é isso que o mundo vai abraçar eles. O que faz mais sentido, o que parece que é algo mais real, é o que vai alcançar essas vidas. Tá? Adiantando esse ponto, não precisamos comprometer a fidelidade a Deus. Lembra da Milka? A Milka não precisou se tornar um adolescente. A Milka não precisou colocar, de 67 anos, colocar um all-star, né, colocar uma faixinha Jesus, né, shortzinho rasgado. Não precisou fazer isso. Ela só precisou dialogar com essa cultura. E foi isso que fez um sucesso na vida dela. Tá? Na vida daquela adolescente.
que muitos jovens até não conseguiram alcançar, ou nem tiveram disponibilidade, ou amor suficiente para dizer, eu vou gastar um tempo com essa adolescente aqui. Né? Quem aqui gosta de gastar tempo com adolescente? Quase ninguém. Eita, gente. Ainda bem que eu já disse de manhã que esse povo aqui, ele é horrível. Esse povo aqui, eu não confio nelas, não. Já falei de manhã, pastor. Quem tem paciência, fizeram assim. Né? É muita gente que tem adolescente em casa. A importância da gente contextualizar. Esse evangelho precisa ser conversado, ele precisa ser colocado de uma forma que faça mais sentido, mas sem comprometer a integridade da verdade, que é o que muita gente tem caído no erro, e muita gente do nosso meio foi fazer isso de uma maneira sem sabedoria e acabaram entrando no mundo. E é coisa que muitas igrejas estão fazendo. Tá? Olha, a gente precisa parecer com o mundo para que eles gostem da gente, para que achem a gente legal e possam vir para a igreja. Aí vai a igreja e que entrou todo mundo para o inferno. Né? Por quê? Porque negociam a verdade do evangelho e não é necessário. O apóstolo Paulo, uma coisa que a gente pode contextualizar, às vezes eu já vi pessoas entregando sopa para mendigo. Desculpa se alguém fez dessa forma, mas o apóstolo Paulo, ele procurava até mudar a maneira de falar, a comida dele. Os judeus não comiam carnes com sangue, ele não comia. E muitas vezes a gente vai entregar um sopão para mendigos e a gente vai de terno e gravata. Olha como isso não é adaptação, não é inclusão. Eu sou maior do que você. Tá, você está um mendigo e você está no chão e eu estou de paletó. Isso aqui não é meu, tá, gente? É alugado. Lá na Maraponga é do pastor Onésimo, meu foi no Montese. Viu? O pastor Onésimo aluga na Maraponga, eu fui lá, não tinha mais disponível. Tá? Isso, olha a falta de inclusão. Por que é que muitos mendigos ou pessoas de rua não são alcançados? Porque nós não sabemos incluir. Porque é uma pessoa no chão, com as roupas, as vestes rasgadas, ou até mesmo praticamente só com calção, e eu chego de terno e paletó, está aqui um prato de sopa. Isso é inclusão? Não, isso é totalmente diferente. A gente já está passando um papel para eles que nós somos superiores. Então, pronto, está aqui, eu sou quase um semideus. Tá? Como é que Jesus faria nessa situação? Jesus não estaria chique como a gente. Tá? Jesus sentaria no chão, do jeito que ele foi com aquela mulher do poço de água. Ele dialogou, falou sobre a água. Existe uma adaptação, existe uma contextualização. Existe um mundo que precisa ser escutado. É a gente ir para o chão, reduzir as vestes, mais simples, e sentar juntamente com o mendigo. Isso que é inclusão. Mas a gente está muito preocupado, às vezes, com aquilo que a gente pode parecer, ou nosso status. E isso afasta as pessoas. A gente vai já chegar aí, tranquilo até aí. Eu já falei que minhas palestras são desmotivadoras. Tá? É um desmotivacional. Não é verdade, quem estava de manhã? Não é? Diga amém. Oh. Esses aí, alguns foram no automático. Não pode, qualquer coisa que disser amém, aí eles falam. Já sei quem vai ficar liso, amém. Né? É o povo do automático, né? Olha essa frase que Paulo falou. Fiz-me tudo para com todos. O que é que vocês, mulheres, que são a maioria, que têm um poder gigantesco dentro da igreja, não tem como negar. Vocês têm aquela mãozinha, não tem? Igual da família Adams, vocês mexem em tudo. Não é verdade? Principalmente as esposas de pastores. Né? Tem pastor que muda até a estratégia por causa da mulher. Eu vou fazer dessa forma, faz daquele outro jeito. Não, faz disso aqui. Não é melhor isso aí não. O cara acaba cedendo. Não é verdade? Deus está falando. Né? Oi? E o bom é que dá certo, porque são inteligentes. Né? Na maioria dos casos, tá? Porque tem aquelas controladoras. Né? Aí a gente tem que ter cautela. Fiz-me tudo para com todos. Olhando para você hoje, o que é que tem feito? O que é que você tem mudado para se adaptar, para adaptar a mensagem do evangelho para alcançar pessoas? O que é que tem sido mudado no seu contexto religioso? Para salvar alguns. E aí Paulo fala, escravo de todos. Tá? Ele fala, eu sou livre, mas ao mesmo tempo sou escravo. E eu falei de manhã, o quanto a gente está quebrado nos nossos relacionamentos. Tá? E o mundo tem vendido isso. Certo.
Ah, tranquilo. Beleza. Agora sumiu aqui. Só um instantinho, gente, é porque é ao vivo. Pronto. Ainda não deu certo, mas eu vou passando aqui. Paulo fala sobre ser escravo de todos, ou seja, nós temos uma obrigação de pregar o evangelho. A gente está falando aqui de mulheres que são missionárias, porque é a maioria na igreja, e eu acho que é a maioria que ganha almas. A gente não vê tantos homens chegando com a igreja, com amigos, como a gente vê com as mulheres. E é por isso que a maioria na igreja é mulher, porque são missionárias. Paulo não era um camaleão, como eu falei. A gente não precisa se passar, eu vou evangelizar os drogados, aí eu vou ter que me tornar um drogado também. Quem aqui fuma alguma coisa assim? Não, né? Não, né? Tinha uma irmã que perguntou se eu cantava reggae. Não canto reggae, viu, gente? Também não fumo nada, tá? Não sou músico, não sou jogador, tá certo? Sou crente, por mais que não pareça. É a nova versão aí, 2023, tá? Não tinha o que fazer, inventei isso, tá? Existem 2 erros que acontecem dentro da igreja atual hoje. Tem 2 erros muito graves. O primeiro é mudar a mensagem do evangelho para alcançar o mundo. Isso não alcança o mundo. Isso destrói, compromete o mundo para levar para o inferno. Porque vende um evangelho que não é aquele de Cristo. Primeiro perigo que nós podemos correr, mudar a mensagem. E o segundo, engessar os métodos. Esse aqui é onde a gente peca mais. A gente engessa o nosso modo de ser igreja, o nosso modo de ser cristão, e parece que aquele que não se adapta a esse método não tem espaço entre nós. Tem um perigo que está acontecendo não só de inclusão de pessoas atípicas, mas também de pessoas típicas. Tá? Você pode usar esse termo para pessoas que têm transtorno. Eu vou já explicar o que é o transtorno do espectro autista. São pessoas atípicas. E quem não tem nenhum transtorno são pessoas típicas. Tá? Como é que a igreja também está perdendo pessoas que não estão incluindo essa outra cultura? Eles estão indo para igrejas que parece mais uma casa de show. Tá? Não é por causa da estrutura que é feita que atrai. É um modo diferente de ser tratado. É o modo como é dado importância para a vida das pessoas. E o mundo está sedento, está carente de atenção de pessoas que escutem. Mas a gente está engessado nos nossos métodos. E parece que só entra na igreja aquelas pessoas que parece que têm esse nosso perfil de ser crente. Por isso que tem mães e pais de autistas indo embora da igreja. E durante os cursos que a gente tem ministrado no ABA, tem pessoas que vão embora na hora do culto. Ou tem pessoas que vão embora por causa de algumas coisas que acontecem no culto. E depois de ouvir hoje, vocês não vão poder mais dizer que são inocentes. Porque vocês vão continuar vendo isso acontecendo. E se nada for feito, aí vai ser com Deus. Estão preparados aí? Eu continuo? Pode ser, né? Vamos explicar o que é o autismo agora. Pronto. Alguém lá passa para o próximo? Não, né? Vai passar, por favor, Lombardi. Só quando der. Ele mandou continuar enquanto... Vou enrolar, né? Eu enrolo? Certo. Então, gente, eu vou explicar o que é o autismo. Tanto falar já dá para entender alguma coisa. Se vocês entenderem o que é o autismo, vocês não precisam fazer mais muita coisa para poder trabalhar com eles ou entender. Tá? Existe muito preconceito. O que eu já recebi de vídeos de pastores dando mancada no púlpito, tá? De pessoas falando coisa nada a ver sobre autismo, isso causando uma revolta muito grande entre eles, porque eu sigo um grupo chamado Desviados. Alguém segue? É bênção esse grupo. Tá? Desviados com Y. Por quê? Porque eles lá vivem falando e externando tudo aquilo que eles já sofreram dentro da igreja. E eu já vi muitos deles falarem, parece que a gente não cabe naquele local. E uma frase que é clássica da internet é: Jesus é um cara legal. O fã-clube é
é que estraga a coisa toda. Já viram essa frase na internet? As pessoas que se magoaram muito com a igreja amam usar essa frase. Eles amam a Deus, mas se decepcionaram com a igreja. E parece que a gente é cada vez mais difícil as pessoas se adequarem ou achar um canto entre nós. Já outras igrejas estão facilitando tudo para receber essas pessoas. Estão partindo para a parte emocional. Por isso que a igreja deles estão lotando demais e a gente anda perdendo. Vamos entender o que é o transtorno espectro autista. Tá? Primeira coisa, transtorno. Transtorno quer dizer uma coisa, não é doença. Quando nós na clínica, a gente não trata o autismo. O autismo ele não tem cura, a gente não fica lá, vamos lá, tratar essa pessoa, até ela deixar de ser autista. Não, é transtorno. O que é o espectro? Ele se manifesta de variadas formas. Você não pode olhar para uma criança e dizer, essa aqui parece autista. Não, esse aqui não tem cara de autista. Pelo amor de Deus, não faça mais isso. Se você falar isso outra vez, vai ser comido de bicho. Tá certo? Pense numa coisa que pode gerar uma terceira guerra mundial se você falar uma coisa dessa. Porque autismo não tem cara. Por que ele é chamado de espectro? Todas as pessoas vão manifestar de maneiras diferentes. Uma você vai ver socializando de uma forma, você vai ver outro não socializando. Tá? Essa parte da socialização, deve ter gente aqui no meio, por exemplo, que você disse assim, poxa, aquela pessoa é tão sem noção, só ela quer falar. Não tem algumas aqui assim, né? Quando você vai conversar, você é assim, olha, começou o diagnóstico, né? Quem mais? Né? Ó, duas complicações na comunicação, na socialização. Tem aquelas pessoas que vocês já julgaram ser altiva ou orgulhosa, que quer aparecer, porque ela, quando junta 4 pessoas, só ela fala, e ela fala da vida dela, fala, e você não tem oportunidade de entrar na conversa. Aí quando você sai da conversa, além de sair cansada, porque a pessoa só falou, aí você ainda tesoura ela, né? É assim, ó, pessoal. Vocês se entregam demais. Ó, tem esses tipos e tem aqueles que não conseguem socializar. Essas duas pessoas estão sendo julgadas dentro da igreja. Uma que parece que quer ser demais, porque ela fala demais, e a outra que não consegue socializar, ela não consegue estar entre o grupo. Aí quando ela fica isolada, o que é que a gente diz sobre a pessoa que fica isolada? Está tudo acontecendo ali só no canto. O que é que dizem sobre ela? Antissocial, o que mais? Antipático, muito bem. Aquelas coisas que vocês dizem, né? Sobre alguém assim, né? Olha o tipo, isso está acontecendo toda hora com os autistas. E aqui no nosso meio tem acontecido muito, tá? Por não entender como é que isso aqui tem se manifestado, tá? É um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o que isso quer dizer? O nosso cérebro ele tem que se desenvolver de uma determinada forma. Só que o cérebro do autista começa a se desenvolver de outra maneira. Eu falei da socialização e falei de manhã que o nosso cérebro ama pessoas. Deus criou o nosso cérebro para socialização. Então, tanto biblicamente como psicologicamente, nós precisamos nos relacionar. Então, nosso cérebro nasce com um chip, tem que estar perto de pessoas. A maioria dos autistas não vai ter isso. A maioria vai sentir um peso enorme de estar entre pessoas. Tem uma coisa que acontece na maioria deles que é chamada de ressaca social. Você chama ele ou ela para um grupo de oração e ela está aqui orando por ter que responder uma pergunta, por ter que dar a paz do Senhor e ler essa palavra aqui, olha nos meus olhos, olha para mim. Todo esse contato social gera uma ressaca. A maioria dos autistas, depois de um contato com várias pessoas ao mesmo tempo, levam de 5 a 6 horas para se recuperar dessa ressaca. Ele chega em casa, deita e desaba e fica ali como se tivesse tomado alguma bebida alcoólica e está de ressaca, literalmente. E eu sei que tem gente aqui que talvez não seja autista e sente isso também, não sente? Não sente, irmã? Tá? Porque todos nós vamos ter sintomas, tá? Todos nós temos algum sintoma de autismo, tá? Mas uma gama maior de sintomas, aí é diagnosticada, tá? Mas eu sei que boa parte aqui tem muita gente autista aqui e não tem conhecimento disso, tá? Transtorno neurodesenvolvimento. Era para o cérebro se desenvolver de determinada forma, ele se desenvolve de outra.
Dizer que se desenvolve de outra maneira quer dizer, ela funciona diferente. Eu não posso querer fazer com essa pessoa tudo que eu faço com a pessoa que é típica. O cérebro funciona totalmente diferente. Olha o que eu falei do hiperfoco. E eu brinquei com as irmãs, mas teria que ser assim mesmo. O autista, ele tem uma questão chamada hiperfoco, que é, quando ele gosta de um assunto, ele fica naquilo toda hora, só fala naquilo, tudo que ele quer comprar é aquilo, ele quer assistir, tudo é aquilo. Né? Quem está perto dele fica, meu Deus do céu, não aguento mais Pokémon. Né? Pokémon, dinossauros, tá? Quando eles têm um hiperfoco e a gente quer ganhar o autista, tá? Eu até falei para o povo do Ministério Infantil, tá? Poxa, a criança gosta de Pokémon, mas tem gente que vai dizer assim, eu não vou trazer um Pokémon para dentro da salinha. Salinha, né? Eu falo salinha em cultinho para poder só fazer raiva às tias, tá? As tias, né? E quando a gente quer engessar o nosso jeito de ser igreja, a gente fecha a porta para alcançar os autistas. Por exemplo, se eu sei que se eu colocar o diabo desse Pokémon dentro da salinha, isso vai fazer a criança ficar sentada prestando atenção, qual o problema de colocar um Pokémon dentro da salinha? Tem problema? Tem? Qual o problema, irmã? Hã? Pokémon faz mal? Qual mal? Vai já passar o microfone, vocês vão falar, tá? Os 15 últimos minutos, vocês vão falar o que quiser e perguntar, tá bom? A gente falou sobre o Pokémon. Gente, o hiperfoco é uma das coisas que mais faz a gente conseguir ter contato com o autista, porque ele ama falar daquilo, ele só ama aquilo. Quer ganhar um autista, quer chegar perto, se adaptar a essa cultura, a primeira coisa, procura saber qual o hiperfoco dessa pessoa, o que é aquilo que ela só gosta de falar. É aquela pessoa que você considerou chata, que chega para você e só fala daquele mesmo assunto, tem muita chance de ser autista. Tá? Poxa, criança ou adulto mesmo, não se engane. Tem adulto que ama Pokémon e vai querer trazer a Pokébola dele, ou vai querer vir com o celular com o Pokémon Go. Ele vai entrar aqui na igreja, eu preciso caçar Pokémon aqui dentro da igreja. E tem aqui, gente. Viu? Tá? Se você abrir o celular, é porque é virtual. Tá? E eu falei, olha a adaptação. Espera aí, eu vou perder uma alma. Eu estou usando um exemplo bem simples de criança, para você ter uma noção de algo maior que precisa ser feito na sociedade. Se o diabo desse Pokémon, a criança trazendo ele para dentro da salinha, vai fazer com que ele sente, preste atenção, e na hora da palavra, ouça o evangelho, não tem nada mais que possa ser feito mais lindo do que trazer esse bicho, o Bulbasauro, o Pikachu, o Charizard, o Mega Charizard. Vocês sabem? Conhece não? Não é nome de demônio não, gente, é Pokémon. Demônio é chucaveira. E eu falei para elas, olha, tem uma criança... hoje em dia a maioria das crianças gosta de coisa de terror. Não é assim? A maioria gosta de coisa sombria, não é verdade? Tá? Ou geração, né? Gosta de coisas pesadas, terror mesmo. Aí digamos que uma criança tem um demônio desse tamanho aqui, né? E é o hiperfoco dela. Para essa criança ouvir o evangelho, o que é que eu posso fazer? Fazer o quê? Traz o demônio. Né? Gente, lembra que a Bíblia fala assim, ó. Tem olhos e não veem, né? Tem boca e não fala, tem mãos e não toca, tem pés e não anda. Pior demônio não é esse que não faz nada, gente. Pior demônio é aquele que às vezes está dentro de muita gente e a gente acha que é uma coisa e é outra. Lembra que isso aqui é inanimado, tá? Lembra que nós estamos falando de inclusão. Fiz-me tudo e todos. Eu não vou ser um adorador de demônio. Eu estou usando um exemplo bem chulo e mexe com vocês ao mesmo tempo, porque mexe no nosso jeito engessado de tentar fazer igreja que não tem alcançado as pessoas. E eu também já atendi pessoas que saíram da igreja porque não se sentiram à vontade. Parece que o ambiente só cabe um determinado tipo de gente. E quem quiser, que tente se esforçar para se encaixar nesse ambiente. Tá? Então, a criança gosta. Pronto, então, vem aqui, meu filho. Pronto, bote aqui, né, bota aqui essa carranca aqui pertinho. Isso faz com que a criança, ou até um adulto, preste atenção, fique tranquilo
e ouça a mensagem do Evangelho. Eu sei que, no primeiro momento, parece muito absurdo, mas se isso não for feito, os autistas vão para o inferno. E eu falei o seguinte, depois de ouvir isso, não tem mais ninguém indesculpável aqui. Depois de ouvir isso, depois de pensar nos seus próprios métodos, e nada for feito para adaptar, aí a conta vai chegar. E eu quero estar longe de vocês, viu? Porque se a conta chegar... Tá? O que mais? O que é principal do transtorno do espectro autista? Eu bebo muita água, gente, porque eu chupei manga com sal agora há pouco. Viu? Ó, caracterizado por desenvolvimento atípico. Guardem essa palavra, atípico. Ou seja, era para funcionar de uma maneira, só que eles funcionam de outra. Funcionam de outra maneira. O que é mais natural, comum? A gente gostar de estar entre pessoas. Boa parte deles não se sentem bem. Alguns têm dificuldade na comunicação. Tá? Tem aqueles que não conseguem se comunicar e tem aqueles que se comunicam até demais, que você às vezes cansa de estar perto daquela pessoa. Tá? Eles têm alguns padrões de comportamento repetitivo. Um dia que eu vim aqui para um evento de crianças, tinha até um adulto aqui estereotipando. Uma hora parecia que ele estava com vergonha. Tá? Ele foi ali para o canto, pertinho do bebedouro, né, e pegou e ficou desse jeito. Aí depois que foi chegando algumas pessoas que foram saindo, quando terminou alguma coisa lá, ele estava aqui no cantinho. Aí depois que algumas pessoas foram saindo, ele pegou e parou, e continuou, e foi lá conversar normal. Eu fiquei muito preocupado com essa cena. Eu não sei quantos anos foi que eu vim aqui, cadê a Meire? Quando foi que teve um evento de criança aqui que eu vim fazer umas palhaçadas, né? 4 anos, né? Foi justamente nesse dia, tá? O que é esse comportamento repetitivo? Por que é que eles têm essa estereotipia? Para se autorregular, tá? Quando a gente fala de autorregulação, eu vou falar também sobre... Deixa eu ver se já está aqui adiante. Outra coisa que é característica deles, tem interesses restritos. Às vezes o interesse deles se resume a poucas coisas e fica só naquilo. E você tenta incrementar outras coisas e não vai conseguir alcançar eles, a não ser que seja tratado de uma maneira bem amorosa. Tá? Pronto. Algumas características a mais. Eu falei da socialização. Eu vou falar da rigidez cognitiva, que é o quê? Você tenta colocar uma coisa na cabeça da pessoa e aquilo não entra. Tem muita gente aqui assim, né? Amém? Tem, ó, a maioria, né? Tá? Essa questão da sensibilidade, eu vou falar agora que ela é muito importante e tem feito pessoas saírem da igreja. Alguns deles têm uma coisa chamada hipossensibilidade e hipersensibilidade. A hipo é uma pessoa que tem dificuldade de sentir alguma coisa. Tá? A criança ou o adulto que tem dificuldade, não consegue sentir facilmente as sensações, eles vão buscar coisas mais intensas. Então você vai ver um autista, por exemplo, levantando pneu de moto. Você vai dizer, olha aí essa peste, mas às vezes é alguém que tem dificuldade de sentir sensações e vai buscar coisas mais intensas. A criança, por exemplo, dependendo do nível de autismo dela, a criança, por sentir dificuldade de sentir alguma coisa, ela vai bater em você. E quando ela bate, ela sente algo bom no corpo e dá até uma suspirada. E eu até falei para algumas tias, né? Se você levar a mãozada de um autista, não ache que ele não está gostando de você. Pode ser uma declaração de amor. Por incrível que pareça. Tá? Ele pode, a dificuldade, é por isso que eles amam abraços mais apertados. Os hipossensíveis. Os hipossensíveis, se você chega na igreja e dá aquela paz do Senhor assim, parece aquele din-din mole, né? Você pega assim, gente, você perdeu a conexão com eles. Por isso nós temos que entender o autismo, entender quem no nosso meio é autista, porque a gente precisa tratar de maneira diferente. A gente precisa trabalhar essa inclusão no sentido de adaptação. Uma pessoa que é hipo, ela ama quando você chega e dá aquele abraço apertado. Ou pega, paz do Senhor, varão, pá! Eita glória! Vai sair daqui morto de feliz. Esses são os hipo. Eles têm dificuldade, por isso que alguns ficam correndo. Eu tenho que sentir sensações, tenho que estar sentindo alguma coisa, porque meu corpo fica aquele vazio de sensações. E tem o hipersensível, que é o quê? Boa parte de coisas ficam mexendo com ele. No sentido da visão, na audição, no tato. Por exemplo, tem autistas que amam as igrejas que tudo é preto.
Por quê? Porque ele tem hipersensibilidade. Alguns são hipersensíveis ao toque. Olha como a gente tem que se adaptar. O hipo, se você chegar e dar um abração nele, ele vai amar você. Mas se você chegar e aí, varãozinho, aí ele não gosta de você. O hiper, se você chegar e não saber que ele é hipersensível e dar um abraço nele, ele vai ficar com ódio, vai criar uma barreira contra você. Toda vez que ele vê você, ele vai ficar muito ansioso e vai tentar evitar a sua pessoa. Porque ele tem sensibilidade no corpo. Aí você chega e dá um abraço, traumatizou. Literalmente acontece dessa forma. Tá? É aqueles que gostam de, oi, Pai do Senhor, distante. E quando a gente na clínica vai ensinar eles a ter um contato mais próximo, é muito gradual. Eu tenho um paciente que ele é hiper, não consegue ter o toque de outra pessoa, e eu comecei com ele assim. Tudo bom? Aí vamos adaptar aqui só o dedinho. Depois virou o murrinho. Depois, com o passar do tempo, criando confiança em algumas pessoas, tá? Ele aceita um abraço, mas isso leva um tempo, um trabalho de adaptação. Não é sinistro isso? Estão animadas ainda? Sim. Quando eu termino essa aula lá no curso, aí todo mundo desanimado, não sei porquê. O Miquel aqui travou de novo. Mas eu vou continuar aqui. Gente, tenha a hipersensibilidade. Se vocês não conhecerem as características, né? E eu acho que a igreja vai prover curso ainda, estou passando muito por cima, a gente vai perder vidas. Outra coisa, tem deles que vêm para a igreja e diz, tem muita luz. Muita luz causa desordem sensorial. Quando você está ouvindo aqui que existem maneiras diferentes do cérebro funcionar, a gente não pode mais olhar para as pessoas da mesma maneira que antes. Você não pode mais olhar para um adulto armando um barraco numa fila e dizer, é mal educado. Porque ele é crente e está fazendo isso. Não podemos mais olhar. Porque muitas vezes ele está tendo uma crise sensorial e tem aquele tipo de reação. A gente não pode mais olhar para uma criança chorando no chão de um shopping e dizer, é birra, é falta de criação. Tem criança autista que só pelo fato de ter essa luz, ter um som alto e ter várias pessoas, é questão de poucos minutos, ela vai ter uma crise sensorial. O que é que acontece no cérebro de uma pessoa autista? Percebe tudo ao mesmo tempo. O nosso cérebro típico consegue eliminar algum tipo de ruído que vai acontecendo ao nosso redor. Por exemplo, você está prestando atenção em mim. Se tiver um cachorro latindo lá fora ou outra coisa acontecendo, o seu cérebro está filtrando. Ele está barrando essa percepção e deixando você focada aqui. O autista que é hipersensível, ele está percebendo o que eu estou falando, ele está pegando o som do ar-condicionado, o carro que está passando lá fora, um besouro que está passando por aqui, tudo ao mesmo tempo. Por isso que quando começa tudo ao mesmo tempo, gera uma crise e ele vai ter aquele tipo de comportamento no nosso meio. Já sabiam disso? Já viram alguém tendo crise? Já viram crianças, né? Adulto também? Já viu? E eu vi um adulto aqui quase tendo crise, né? No dia que a gente fez o trabalho com as crianças. Ele foi lá para o cantinho, deu uma estereotipada. E por que ele tem essa estereotipia? Você não pode mais olhar para alguém correndo dentro de um shopping ou pulando e rindo e dizer, aquilo ali é louco. Eu acho que você já viu no shopping, né? Alguém correndo ou pulando, tá? Ou um adulto. Por que eles fazem isso? Para tentar se autorregular. Deveria ser comum nas igrejas durante a pregação e ele está sentindo, poxa, eu preciso ouvir a palavra, mas não estou conseguindo lidar com toda essa claridade, com todo esse som. E a gente lá no louvor, né? Tá. Mas aí se eu estereotipar, opa, vou dar um pulinho aqui, fazer isso aqui, eu consigo regular o meu corpo. É isso que acontece com eles, que a gente nunca pode tirar isso do autista. A gente nunca pode tentar impedir dele ficar estereotipando. Aquilo é a maneira do corpo dele se autorregular. Eu estou sentindo tudo ao mesmo tempo, eu vou dar uma estereotipada e o meu corpo começa a se regular, a ficar mais tranquilo. Sabiam disso? Tá? Vamos aqui a algumas coisas sobre o que não é autismo, não é doença. Por isso que você não pode falar sobre cura, pelo amor de Deus, não queira responder um processo. Eu falei bem por cima o que é o autismo, daqui a pouco eu abro para perguntas, a gente tira mais algumas dúvidas, tá? Não é doença, é um jeito diferente do cérebro funcionar, tá bom?
Mas, Ronaldo, eu vou orar e Deus vai curar meu filho. Não, Ele não vai curar. Ele vai transformar essa pessoa. Ela é de um jeito, vai virar outra. Agora, curar não é, porque não é considerado doença. É um jeito diferente do cérebro funcionar. Tá? Então, são pessoas que têm que estar no nosso meio e têm que estar sendo adaptado ao ambiente para que elas consigam ouvir o Evangelho. Tá? Não é problema espiritual. Tá? Às vezes você vê um autista estereotipando e, poxa, ali é demônio. Já vi muita gente falando isso. Não são seres puros, por isso a importância de pregar o Evangelho para o autista. Não é porque é autista que o pecado não está instalado no coração dele. São tão malvados quanto vocês. Tá? É a mesma natureza humana. Tem gente que acha que são superdotados. Outro ponto. Não é moda. Autismo não é moda. Olha a estatística. A cada 36 crianças, uma é autista. Tá cheio de autista aqui no nosso meio, gente. Você não faz ideia. Tá? Se um dia a gente puder fazer uma avaliação em massa, tá? Vocês vão ver. Gente, é muito. 1 a cada 36. Então, quer dizer aqui que uns 30% de pessoas aqui são autistas, ou mais. Tá? No Ministério Infantil deve ter 2, 3, dependendo da quantidade de pessoas. Uma média aí de 20 crianças. Tá? Ronaldo, porque se não é moda, o que está acontecendo? Está todo mundo agora nascendo autista. Também é alto o número de pessoas que nascem autistas. Só que eles já sempre estiveram no nosso meio, e a gente dava outro tipo de nome. É o antissocial, que já foi falado. Né? O que mais que já diziam sobre eles? É o nerd, né? É aquele que se acha, sempre esteve no nosso meio. O que foi que mudou? O diagnóstico. Hoje a gente consegue ter profissionais mais qualificados, conseguir definir melhor, as pessoas estão mais informadas sobre o que é o autismo e estão aparecendo cada vez mais. É tanto que eu atendo autistas de 50 e poucos anos, 55, 40 e poucos anos. Não é só criança. As pessoas estão descobrindo o seu diagnóstico e procurando tipo de ajuda. Tá? Outra coisa aqui que se vocês não se moverem, né, Deus vai assombrar vocês. Os autistas cometem de 4 a 10 vezes mais suicídios do que as pessoas típicas. 4 a 10 vezes mais o autista comete suicídio. Por quê? Não consegue se encaixar nesse mundo. Uma das causas. Tá? Outra causa é porque às vezes não tem noção do perigo. Tá? Você viu aquele caso lá daquela criança, lá na US. Tá? Então ele sai fantasiando, ele imaginando ali aquele verde todo, então imaginando uma selva e vai encontrar algum dinossauro, viu água ali com certeza e foi dentro da fantasia dele. Tá? 4 a 10 vezes mais suicídios. Tá? Você não tem ideia do quantas pessoas cometem suicídio de setembro, é o ano todo. Mas de setembro para dezembro é uma chuva de suicídio. E a gente está muito preocupado em engessar nossos métodos, em dizer, não, a gente tem que ser dessa forma e só funciona se for desse jeito. E fica a pergunta, se há tanta diversidade, por que a igreja ainda é a mesma? E lembra, enquanto a gente está com nossos métodos engessados, muitas igrejas que pregam falso evangelho estão criando um ambiente totalmente acolhedor. Não parece muito mais brando, né? Você chega uma luz mais calminha. Aqui ainda tem essas luzes amarelinhas, né? Dá uma sensação mais de tranquilidade. Estamos alcançando a todos. Dá para dizer que hoje a gente está adaptado para alcançar autistas. Um autista hoje consegue entrar nessa igreja e nas congregações e dizer, pronto, aqui eu me sinto bem, aqui estão entendendo a minha causa e eu consigo ouvir o evangelho de uma maneira que seja facilitada para mim. Isso é uma realidade para a gente? Então, vamos falar como é que vocês podem, as mulheres que são poderosas, que têm a mãozinha lá para fazer as coisas, o que é que pode ser feito para incluir essas pessoas? Primeira coisa que a Edinólia e a Meiriane têm feito bastante, colocaram na cabeça, nós temos que capacitar os professores para poder incluir os autistas. Tá? Só que isso não é o bastante ainda. Isso é muito, porque está sendo investido nas crianças. Precisamos que a congregação seja educada e sensibilizada.
Porque ainda há muito preconceito. Ainda muitas pessoas que falam coisas com os autistas ou com as crianças. Já viram isso acontecer? Acontece demais, né? Pensei que a irmã ia relatar. Vai relatar alguma coisa, irmã? Se for, segura. Pronto. Outra coisa que tem que acontecer, além de sensibilizar a congregação, se você não entender, você vai levar para o lado pessoal. A segunda coisa, abrir a cabeça dos pastores. Eu acho que é a parte mais difícil, não é, pastor? Né? Se ele concordou, então é certo. Né? Eu acho que é a parte mais difícil, porque sempre vão tentar levar para... Gente, o que teve de absurdo desse dia de pastores não é brincadeira. No meu tempo não era assim. E falam no púlpito, no meu tempo não tinha autismo. Tinha. E é por isso que nós temos hoje, principalmente mulheres frustradas, que são autistas, estão sofrendo porque não podem ser elas mesmas, porque foram reprimidas. Tá? Porque que é mais difícil, tem muita mulher autista, porque que é mais difícil diagnosticar a mulher, porque é mais difícil perceber. Porque tem uma coisa chamada masking, que é mascarar, que é maquiagem. Ou seja, você tem aquela condição, mas você fica forçando. Não, eu tenho que forçar a falar com a pessoa, eu tenho que forçar essa socialização, eu tenho que forçar a parecer que me encaixo nisso, só que em um dado momento, você pega e vai se frustrar. Em determinado momento, a ansiedade e a depressão vão bater na sua porta. Tá? Deu problema aqui de novo, tá, Miquel? Então, gente, eu acho que essa parte que a gente vai já orar para abrir a cabeça dos pastores. Porque muitas vezes o Ministério Infantil está fazendo o seu papel e muitos pastores chegam, não é dessa forma. A gente tem pessoas que estão sendo capacitadas. Gente, esse curso que acontece toda vez, todas as pessoas sendo capacitadas, deveria ser dado muita consideração a isso. E pessoas que estão aprendendo e chega, às vezes, pastor e diz, não é dessa forma, comigo funciona dessa maneira. Isso é gravíssimo. Tá? Apoiar o ministério infantil, que eu considero o ministério mais importante da igreja. Eu não sei se vocês pensam dessa maneira. Tá? Por que é tão importante? E falando de pastores de novo. Eu tenho anos e anos de crente, e eu sempre vi pastores degladiando com o ministério infantil. Porque é um ministério que prospera, é um ministério que você vai ganhando criança, e uma criança vai levando outra criança, e os pais vão sendo ganhos para Cristo, e muitos pastores começam a ficar enciumados. Começam a olhar, opa, parece que está surgindo outra igreja aqui dentro da própria igreja. Não acontece isso? Tá? Gente, é um ministério que deveria receber um maior investimento. Porque a gente está tão preocupado com o futuro, mas não está preocupado em preparar essas crianças para serem o verdadeiro evangelho que Cristo espera da gente. E do jeito que está caminhando, parece que não vai ter tanto futuro. Tá? Porque tem vários princípios, além disso, além do que é trabalhado dentro do ministério infantil. Dentro das casas não está sendo pregado o evangelho. Tá? Por quem era de direito pregar, o pai e a mãe. Não está sendo pregado dentro de casa. E quando tem um ministério que faz de tudo para poder suprir essa necessidade, que não é papel deles, pregar o evangelho para os seus filhos, mas eles contribuem como igreja, às vezes estão pegando essa responsabilidade. E eu acho que esse é o ponto principal, apoiar o ministério infantil, porque eles estão na linha de frente em receber a demanda mais pesada do autismo, que é as crianças, né, de 1 a 7 anos, a 8 anos, que têm seus variados níveis. Tá? Por isso, vamos apoiar. Passa, por favor. Pronto. Outras adaptações, acolher os pais de autistas. Pense no povo que sofre, gente, mesmo dentro da igreja, porque os filhos não são compreendidos. Ou mesmo o adulto não é compreendido dentro da igreja. Aquele que vocês falaram, é o antissocial, é aquele que está, né, que não se mistura, tá bom? Acessibilidade e adaptação de ambientes. A gente tem que estar preparado para ficar igual a sede mesmo. Né? Quem quer esse fundão aqui, diga amém. Né? Gente, isso aqui, a maioria das igrejas, né, você vê o som alto, tem as paredes todas brancas, e quando alguém está ali e olha para cá, ainda tem aquele fundo branco. Uma pessoa que é autista, que é hipersensível, ele vai ter uma desordem sensorial. Eu já vi pessoas que ficam lá no fundo, ficam forçando ficar olhando ali para tentar ouvir o evangelho e vai embora, porque não aguenta por causa da a sensibilidade sensorial na parte da visão.
tá? Adaptação no som, tá? É aquilo, ou a gente adapta, ou a gente fica no nosso mundo. Porque para alcançar eles, eu teria que mexer um pouco na estrutura. Não, vamos deixar um pouquinho mais brando. Porque quem é hipersensível já vai entrar e vai, opa, meus olhos estão tranquilos, né? Eu vou baixar o som, né? Eu sei que a gente ama som alto e é bom, né? Tem gente que não gosta, né? Mas um som alto, para quem já tem acessibilidade, gente, o autista vai embora. Como às vezes acontece de adultos, no meio do culto, vão embora e você pensa assim, a pessoa não gostou do evangelho. Qual foi o problema? Não conseguiu lidar com tanto estímulo ao mesmo tempo. Tá? Prover recursos, um local reservado, para poder... O que é esse local reservado? Muitos deles querem ouvir o evangelho, mas também eles precisam de um local onde eles possam se autorregular. Ele pode estar aqui ouvindo o evangelho, tem uma crise sensorial, aí você tem uma salinha aqui do lado, que ele fica lá uns 10, 15 minutinhos, dá uma estereotipada, relaxa um pouquinho e ele volta e consegue continuar ouvindo a mensagem. Mas para isso acontecer, a gente precisa de mulheres que são a maioria na igreja e que têm grande influência e que são mulheres de oração para adaptar o contexto da igreja. Então, eu imagino que a maior parte aqui gosta, não, vamos botar essa cor tal, né? Bota essa luzinha aqui que eu achei na Shopee, não é assim? É a hora de vocês atuarem nisso. É a hora da pintura começar a ficar mais branda. É hora de uma iluminação mais branda. Nem a gente, outra coisa, não é só para autista não, isso é necessidade urgente. Porque a maioria de vocês aí vive com os olhos enfiados nas telas. Não é verdade? Né? A maioria está viciada em celular. Né? Vocês gostam de TikTok, Instagram. Né? Tá? Até para a gente não faz bem, ainda mais para quem tem sensibilidade visual. Tá? Pode passar. E quando a igreja abraça a inclusão, gente, a gente começa a virar referência para esse mundo. Tá? Isso que está acontecendo aqui na Bela Vista já está sendo noticiado em muitos locais. Até a empresa que eu trabalho resolveu, poxa, estão fazendo isso para os autistas. Não, vamos fazer alguma forma de honrar essas pessoas. Tá? E daqui em diante vai ser muita coisa mudando, porque está acontecendo um movimento dentro da Bela Vista. Pode passar, para ver se eu já passo aqui para as perguntas e respostas. Tá? E Deus conta com aquelas que são a maioria da igreja, que são vocês, né? As meninas superpoderosas. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá? E é isso. Isso aqui é a pessoa que tem tirado meu sono. Tá? Que depois vai fazer tudo para mim. Tá? Aqui é minha esposa, amada, que eu amo demais. E ela tem 1 mês e 3 semanas. Tá certo? Agora nós vamos 10 minutinhos para poder perguntas e respostas, se alguém quiser tirar alguma dúvida. O microfone, por favor, gente, que estava passando. E os autistas, se quiserem falar, melhor ainda, viu? Das suas dificuldades, né, irmã? Se quiser falar alguma coisa, da sua experiência. Aqui meu contato, quem quiser falar alguma coisa, alguma ajuda. Eu estou a serviço da igreja, tá? Ronald, eu tenho 2 exemplos que eu queria saber como a gente deve proceder dentro da igreja. Uma vez eu estava meu esposo estava celebrando um casamento e tinha uma criança atrás de mim assistindo um vídeo no YouTube e estava muito alto e estava atrapalhando a cerimônia. Aí eu olhei assim, aí a mãe disse assim, ele é autista. Né? Aí um outro exemplo foi de uma criança, a gente estava no culto, e aí o pai deixou o menino bem à vontade, né? Aí saiu mexendo no púlpito, no microfone, e assim, eu não sei como lidar, né? Se fosse um filho meu, acho que eu pegaria, levaria para fora para acalmar, mas tem pais que não aceitam, deixa bem à vontade, né? Aí eu queria que você orientasse sobre isso, para até a gente estar orientando aos pais, né? Aí eu vi um menino com comportamento inquieto e depois os pais falaram assim, ele é autista. Aí eu queria que você orientasse aí como é que a gente deve proceder para repassar para os pais, né? Porque, tipo, às vezes você está pregando, aí tem um menino mexendo. Tem menino que dá pirueta na frente do púlpito, né?
E os Porque o pais menino é deixam à vontade. pentecostal, né? Tem esse detalhe também, né? Mas aí a gente precisa manter a ordem. Às vezes a pessoa que está pregando não consegue se concentrar com um menino desse jeito, né? Sim. Pronto, eram esses dois exemplos que eu queria que você Pronto. falasse. A primeira coisa, a gente está tentando apagar fogo. Isso se chama tentar apagar fogo. O que é que eu faço ali? Fez isso? Não. Precisam ser capacitados. O que é que eu falei ali no primeiro ponto? A congregação precisa ser orientada. Gente, não é só o ministério infantil. Tá? Antes do ministério infantil, os pastores têm que saber disso. E a congregação, nós temos que ser capacitados a lidar com isso. Tá? É isso que está acontecendo com algumas professoras do ministério infantil. Tá? Que eu já disse, ó, já podem colocar no Instagram, congregação tal, é uma igreja inclusiva, não existe mais espera, tá bom? Mas a principal resposta é essa, porque senão eu vou te ensinar a tentar fazer uma coisa com uma criança que com outra não vai funcionar. A gente tem que saber primeiramente entender mais desse autismo. Aqui eu tive que ser muito rápido para trazer uma rápida noção. Uma coisa que eu levo 3 horas no curso só para explicar o que é o autismo, tá? Não é assim nas aulas? Tá? Elas colocaram 2 aulas para eu dar. E 3 horas é só explicando o que realmente é. Primeira coisa, tem que ter capacitação. Outra coisa, não é ser pós-graduado, não é fazer uma faculdade, não é. É simplesmente o que já está acontecendo, que a Ednólia e a Miriane estão fazendo. Tá? Se não tiver conhecimento, você vai tentar lidar de uma forma como se tivesse que apagar fogo. Tá certo? Mas é basicamente isso. Pronto. Uma pergunta. O que foi, irmã? A irmã está perguntando como é que se age. Como é que se age? Age com o quê? Ela não entendeu a resposta. Porque se eu der alguma resposta agora, vai ser para apagar fogo. A igreja precisa estar capacitada. O que é que seria o mais ideal? Vamos lá, levar uma turma para explicar o que é o autismo, como é que a gente vai lidar com cada um tipo de criança. Porque existem níveis, 1, 2 e 3. Tá? Mas vamos de alguma outra... se o ministério tivesse capacitado e tivesse essa criança, esse ministério, algumas pessoas teriam que levar ela para um outro tipo de ambiente. Tá? Já teria que ser retirado daquele local. Tá? Porque é até arriscado para ela. Tá? Eu não vou dar toda a resposta aí porque precisa de capacitação. Diga, irmã. É só uma pergunta. Toda criança que tem um hiperfoco, naturalmente ele é um autista? Pode ser TDAH. Tá? Outra coisa, TDAH é outra coisa, tá? Muito crescente também. Pega o microfone, irmã, por favor. Vai ser ela? É assim, a minha igreja, a gente tem um rapaz, hoje ele tem, o nome dele é Fabrício, ele sempre vem na escala da sede. Ele tem 27 anos hoje. Ele chegou na nossa igreja, ele era bebezinho. E muitas vezes a gente não entendia. E aí a gente foi conversar, falando, irmãos, ele é especial, né? A gente nunca disse que ele tinha uma doença, que ele era esse aqui, não. Ele é especial, então vamos tentar entender Fabrício. Aí ele foi crescendo e a gente ele não sabe ler, mas ele ouve a palavra, ele entende. E aí, às vezes, ele se zanga, quer dar um murro nas crianças, quer dar um murro na mãe dele. Sim. Entende? E assim, aí a gente não fala isso, olha, não faça isso não, é sua mãe, ela vai chorar. E aí hoje ele já tem 27, só que devido ao autismo dele, ele está piorando, às vezes ele passa mal, ele cai, ele está com problema já no coração. E assim, outro dia chegou umas meninas, ele se levantou do canto que ele estava, e a mãe dele olhou e foi, já queria, eu disse, não tenha calma, porque as meninas não conhecem ele. E na hora dele para o banheiro, às vezes ela está doente, não pode vir, pede para a gente orar, não é fácil. Mas a gente tem que aprender a conviver, infelizmente a gente tem que aprender a Justo, conviver, né? justo. E assim, você falou do abraço. Quando ele chega na igreja, ele quer que você abrace. Pronto, perfeito. Ele é maior do que ele, é um humano. Mas ele quer que a gente abrace, a gente vai lá, abraça ele chega para a gente assim, vai fazer o quê? Tem que abraçar, né? E aí o que eu queria dizer, irmão, não tem uma forma certa. É você amar, aprender a conviver com ele. Chegar, eu sei que o pai não gosta, mas você pode começar a sentar ele, é uma criança. Eu fiz isso aqui, mas lá em cima, às vezes a gente sobe, né, para as crianças menores, lá para a escolinha, para a salinha. Então, assim, irmãos, é amar. O Fabrício, nós aprendemos
Isso. E é bom, e é bom. Já apanhei muito. Isso. Eita. Pronto. Pronto. Aproveitar uma coisa que você disse. Ela disse assim, ele é especial. Não precisa ter vergonha de dizer que a pessoa é autista. Os autistas adolescentes e adultos hoje, a maioria, gostam de dizer assim, ele é autista, porque eu expliquei, é o que eles são. Tá? Então pode dizer, essa criança aqui é autista. Olha, esse adulto aqui é autista. Fiquem à vontade. Tá certo? Pronto. É considerado uma deficiência. É considerado para poder ter essa adaptação. Mas autismo é o que ele é. Tá? Então você pode dizer, não, fulano de tal é autista. Não, ele aqui está fazendo isso aí porque ele é autista. Não é preconceito, não é errado dizer isso. É melhor que diga logo. Tá? Vai lá. Eu tenho um filho de 6 anos. Cadê a pessoa? Aqui. Eu tenho um filho de 6 anos. Desde quando ele nasceu, ele chorava muito. Era noites e noites sem dormir. Eu sei como Isso foi mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio. Aí ele é muito acelerado, né? Aí ele nunca parava quieto. Toda vez que eu ia tentar acalmar ele, sentar no culto, era um desespero. Era uns gritos, como eu estivesse matando ele. Aí eu pegava, deixava ele correr mesmo, ia lá para o lado da igreja para ele correr. Ele ainda é abençoado. Até dentro de casa, pula, diz que está fazendo um esporte que é de pular. Ele tem 6 anos, eu explico as coisas, não, mas ele pula, ele é inteligente demais. Interpreta o texto assim, abençoadamente. Muito bom. E ele até está mais calmo, com as pressãozinhas que às vezes eu dou a ele. Mas algumas coisas, se você não deixar ele se explicar, ele falar, ele chora. Você tem que sentar, me explica. Ele, mãe, é assim, assim, assim. Depois, quando ele se explica tudo, está entendendo, mãe? Aí eu agora estou. Agora, se eu não deixar ele se explicar, ele se irrita. Fica irritado, pronto, mudou o dia dele, mas ele tem que se expressar. Toda vida ele tem que se expressar. E eu não sei se ele é autista, nunca levei ele. Mas, às vezes, ele tem alguns indícios que eu fico olhando, observando dentro de casa. Pode ter, com algumas coisas que você já trouxe, pode ter. Tá? Só que, lembrando, todos nós vamos ter alguns traços autísticos. Tá? Quando os traços são demais, aí você recebe o diagnóstico. Tá? Diga aí, irmã. E ele já sabe melhor ali, então ele sabe como chegar, levar para fora, então não chegar a sentar e deixar a criança à vontade. Pronto. Nós temos a nossa congregação e uma criança que é autista, daqueles que ele chega e ele chega ali e começa a gritar. E ele grita, e o que a gente faz? Eu pego ele, levo para o quadro centro, ele deixa ele ficar correndo. Sim, sim. Pronto. Para aproveitar responder essa última pergunta, para a gente encerrar, a maioria dos pais de autistas passam por um processo de luto. A maioria, a maioria mesmo, o filho é autista, às vezes ela diz, não, isso aqui é comum, ele só faz isso aqui na salinha, lá em casa é de outra forma. Tá? Eles passam um processo de negação. Então ela está com ele dentro da igreja, dizendo assim, não, isso aqui não é problema nenhum, ele é normal, não é nenhum problema. Tem os pais que têm esse problema de negação. O que é para ser feito quando chega um autista na igreja? Já chamar os pais para conversar. É a primeira coisa que tem que ser feita. Senão vai ficar naquilo que eu falei, eu vou apagar fogo. Os pais passam por um processo de negação. Aí você pega e tenta ajudar a criança, mãezinha, faz isso aqui pela criança.
e ela vai ficar chateada. Primeiro ponto, chamar esses pais para conversar, entender os filhos deles, para depois começar uma adaptação. Tá certo? Gente, o horário já deu, passei 1 minuto. Que Deus abençoe vocês, foi um prazer. Parabéns pelo evento e até mais. Amém.